Sabe o que Deus quer fazer hoje, aqui, nesse momento? É transformar a vida de muitos irmãos aqui. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 21. Mateus 16, 21. Meus irmãos, o cristão que anda armado psicologicamente nunca vai conseguir se render totalmente, e muito menos seguir a Jesus verdadeiramente. Queria que a igreja repetisse essa frase comigo. O cristão que anda armado psicologicamente nunca vai se render totalmente, e muito menos seguir Jesus verdadeiramente. O que acontece hoje, eu quero compartilhar com os nossos irmãos a importância da gente se render verdadeiramente. Esses tempos atrás eu compartilhei aqui com os irmãos, aqueles que seguem Jesus de longe. Será que nós nos rendemos realmente, meus irmãos? Eu cheguei à conclusão que todos os dias eu preciso me converter. Todos os dias. A conversão, meus irmãos, não é apenas levantar a mão e aceitar Jesus. Eu aceito Jesus. Não tem mais a ver com aceitar Jesus, tem a ver com seguir Jesus. Porque aceitar Jesus é uma coisa, tem gente que aceita Jesus, mas não segue Jesus. Então a gente precisa entender se a gente realmente está com a nossa cruz, e se a gente já chegou no Gólgota. Gólgota é o lugar onde Jesus foi crucificado. Jesus não foi em espírito para o Gólgota. Não, Jesus, ele levou o corpo para o Gólgota. Quem é o corpo? A igreja. A igreja precisa passar pelo Gólgota. E esta palavra aqui, meus irmãos, ela é muito profunda. Eu espero que ela venha somar muito na sua vida, porque na minha tem me lapidado. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 16, versículo 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, e fosse o quê? Morto, e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Nós, seres humanos, nós queremos sempre o caminho mais fácil. É uma verdade.
nós não queremos trilhar nenhum caminho difícil. Nós queremos sempre o caminho mais fácil. Quantas pessoas estão endividadas porque acreditaram em facilidades? Quantas pessoas estão sofrendo economicamente ou perderam tudo o que têm por acreditar em facilidade? Uma situação que está muito preocupante nos últimos dias agora é os cassinos online que tem na internet. Quantas pessoas acreditando em promessas fáceis? Você coloca aqui R$10 e você vai ganhar 100. Não existe, meus irmãos, não existe isso. Você vai colocar 100 aqui, você vai ganhar 1000. Não existe isso. Mas ganhou uma, ganhou duas. Eu vou falar para você, eu tenho um familiar que teve que sair da cidade que ele mora, perdeu família, casamento, tudo por causa disso. Tome cuidado com o tal do bet disso, bet daquilo, com o tigrinho, com o tigrão. Toma cuidado, meus irmãos. As pessoas, elas são facilmente atraídas por facilidade. Esses dias atrás eu falei aqui, meus irmãos, ai Senhor, eu tenho medo disso, de prometer algo que Deus não prometeu. No passado eu prometi muita coisa, sabia? No passado, na minha ignorância, na minha cegueira espiritual, eu prometi muita coisa para as pessoas, que Deus ia fazer, e eu fico imaginando Deus olhando para mim agora, falando assim: eu não disse que ia fazer isso não, você que está falando. Aí hoje eu tenho esse temor no meu coração, eu não vou prometer nada para você que não esteja, na verdade eu não posso prometer, eu apenas preciso compartilhar o que já está escrito, o que Deus prometeu. Quem está entendendo, faz assim. Então aí a gente imagina quantos lugares trabalham dessa forma, prometendo, e meus irmãos, e aqui você olha para a palavra, não tem facilidade nenhuma. Qual é a facilidade que o Evangelho promete para nós? Não tem facilidade. Só que o que é nosso está guardado. A recompensa para a igreja, a recompensa para aqueles que creem é certa. Só que nós precisamos acreditar verdadeiramente na palavra do Senhor. Quando Cristo ele começa a mostrar para os seus discípulos que era necessário ir para Jerusalém e ali sofrer muitas coisas, e dentre essas coisas, levar a cruz, ser desfigurado pelos guardas, chegar até o Gólgota, que é o Monte da Caveira, e ali ser crucificado. Pedro na hora começa a reprovar: não, Senhor, que isso, não vai acontecer, não, imagina, Deus não vai permitir. E aí Jesus vem dar uma pancada nele e fala assim: ó Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Acho que Pedro nem imaginou que a boca dele estava sendo usada pelo diabo. E o que acontece? Meus irmãos, o caminho de Cristo vai ser a via dolorosa com o Gólgota no meio do caminho. E sabe quem vem atrás? Diga eu. Você mesmo. Você vem atrás. Nós, como igreja, nós precisamos vir atrás. É o que a palavra de Deus nos mostra. Quando Pedro ele é repreendido, juntamente com Satanás na boca dele, na sequência, no 24, ouça o que Jesus fala.
Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si, tome a sua cruz e o quê? Para onde Jesus estava indo? Jerusalém. E lá em Jerusalém, o que ia acontecer? Ele iria sofrer. Na vida do cristão é assim. Sabe aonde você começa a frutificar? Sabe aonde você começa a triunfar? É quando você passa por Jerusalém, chega ao Monte da Caveira, chamado Gólgota, e ali você morre verdadeiramente. E quando você morre verdadeiramente, então você vai frutificar. Porque quando Cristo morre ali, Ele, após 3 dias, Ele ressuscita. E Ele ressuscita para triunfar, para vencer, com uma autoridade, com a chave do inferno na mão dele. E a partir daquele momento, toda a terra, céu, terra, embaixo da terra, em tudo que existe, tudo que é lugar, precisa se curvar ao nome de Cristo. Mas pastor, o que isso tem a ver comigo? Sabe o que tem a ver conosco? É que nós não queremos pegar a nossa cruz e não queremos passar por Jerusalém. Queremos facilidades. Por que a grande maioria dos lugares que oferecem facilidades estão assim? Porta larga e espaçosa. Não há conversão, não há entrega, não há rendição. Meus irmãos, nós precisamos nos render aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos nos render. Tomar a cruz e seguir a Cristo não é fácil, mas é o caminho para que nós venhamos triunfar com Ele. Amém, meus irmãos? É o caminho para que você, aonde você chegar, o mundo espiritual se move, porque chegou ali um filho de Deus, uma filha de Deus. Aonde você chegar, sabe, a atmosfera muda, porque o Senhor está contigo. E aí, a palavra, ela continua dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, esse achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existe alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Meus irmãos, o que acontece? Será que a gente já chegou no Gólgota? Será que realmente a gente já morreu? Será que a gente realmente já se rendeu? A gente precisa ter esse momento de reflexão. A gente precisa refletir a respeito disso. A cada dia, meus irmãos, que passa, eu vejo as minhas atitudes, eu olho para mim, e não que a gente vai conseguir chegar à perfeição, porque ninguém vai conseguir chegar à perfeição, porque perfeito é Cristo. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que uma coisa ele fazia, ele se esforçava. Nós precisamos nos esforçar para ser melhores, não para provar para alguém, não para mostrar para alguém, mas para
agradar o Senhor e dizer: Senhor, eu estou me esforçando, eu estou me rendendo a Ti, eu estou me livrando do meu eu, do meu ego, da minha mentalidade poluída, das minhas malícias. É muito difícil, meus irmãos, você pregar o Evangelho e saber que existem muitos irmãos armados psicologicamente, que para tudo tem uma resposta. Para tudo tem uma resposta, na ponta da língua tem uma resposta, e na verdade a resposta não é espiritual, é carnal mesmo. Através disso a gente aprende, sabe o quê? Que viver o novo de Deus só é após a cruz. Só é quando você passa pelo Gólgota, quando você morre verdadeiramente, aí você passa a frutificar. Existem irmãos no nosso meio que estão frutificando, mas se você perguntar para eles qual é o segredo, sabe o que você vai ouvir? Morre. Morre. Enquanto a gente estiver vivo querendo viver as coisas celestiais, isso não vai acontecer. Enquanto a nossa carne ficar pulsando, enquanto a gente se render ao nosso ego, ao nosso eu, dificilmente a gente vai experimentar realmente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem está entendendo, faz assim. Meus irmãos, eu tenho um apelo para fazer hoje para a igreja. Vamos seguir Jesus verdadeiramente? Vamos lutar a partir de hoje para se desconstruir. Vamos lutar a partir de hoje para a gente realmente ser um imitador do Senhor. Ontem o Senhor falou comigo algo profundo. Eu até anotei. Eu quero compartilhar com a igreja. Nunca lute contra a vontade de Deus. Lute contra a sua vontade. Porque a sua vontade, ela não vai prevalecer sobre a vontade de Deus. A nossa vontade não vai prevalecer. Ah, pastor, vai sim. Você vai estar totalmente fora do reino dos céus, do reino do Senhor. Porque aqueles que têm permitido a sua vontade sobressair, estão fora do reino dos céus. Eu sempre procuro dar um exemplo para você entender, para que a igreja entenda que o Senhor não vai te repartir com o mundo. O Senhor não vai. Ou nós somos do Senhor, ou nós somos do mundo. Não tem meio barro, não tem meio tijolo, não tem meio crente, não. Eu vou fazer uma pergunta para você que é casado. Você aceitaria dividir o seu cônjuge com outra pessoa? Quem não aceitaria? Em hipótese nenhuma. E por que Deus tem que aceitar você dividir você com o mundo? Não, meus irmãos, a gente precisa morrer a cada dia. Nós precisamos morrer a cada dia. Precisamos realmente pegar a nossa cruz, ir para Jerusalém, ali morrer no Gólgota. E aí sabe o que vai acontecer? Aí depois você passa a reinar com Cristo. Aí depois você passa a andar com Cristo. Cristo está com você, você está com Cristo. E aonde você vai, os ambientes são mudados e transformados, porque você está ali, junto com Ele.
A sua casa será diferente. Tudo será diferente. E meus irmãos, sabe por que eu falo que você só vai conseguir frutificar se você morrer verdadeiramente? Porque aqui Cristo está falando de novo. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. E você acha que Cristo está falando de quem? Está falando dele, está falando da igreja, está falando dele, está falando dos seguidores dele. Então, entenda isso. Não adianta você ficar correndo para lá, para cá. Não adianta, eu vou mudar de ministério, vou para tal lugar, é porque o pastor Beltrano, olha, falou que eu vou ser muito abençoado. Meus irmãos, não existe facilidade. Você pode ir para qualquer lugar, o lugar não vai mudar você, é você que muda os lugares. É a gente se posicionando, é a gente se rendendo. Olha para você, porque eu estou olhando para mim, e eu enxergo em mim tantos defeitos, tantas coisas que eu poderia melhorar, mas o meu coração peludo não deixa. Muitas das vezes o ego. Mas o senhor é pastor, eu sou um ser humano. Não sou santo, meu irmão. Assim como você destrói o banheiro, eu também destruo o banheiro. Assim como você tem raiva, eu também tenho raiva. Eu sempre me preocupei em mostrar para vocês que o pastor, ele está ali, está orando, está buscando, mas ele é um ser humano cheio de defeitos, que precisa todos os dias lutar para se converter, igual a você. Meus irmãos, eu não tenho coragem de bater no peito e falar: Senhor, oro 3 vezes por dia, Senhor, eu sou dizimista, devolvo o dízimo do cominho, do coentro, eu faço isso, eu faço aquilo. Meus irmãos, eu estou quase igual aquele republicano, olhando para o chão e dizendo: Senhor, não mereço a tua misericórdia. Sabe, às vezes eu fico pensando, tem irmãos que está perdendo um tempo tão grande, tão precioso dentro da igreja, porque não quer se desvencilhar da sua capa religiosa, dos seus ensinos. É porque eu penso que é assim, não, meus irmãos, o que Deus está fazendo agora é algo novo. O que o Senhor está fazendo nos nossos dias é algo novo. Nós estamos vivendo em uma época que o Senhor espera de nós comunhão, relacionamento, proximidade. O Senhor quer de nós proximidade. O Senhor quer de nós que a nossa busca por Ele não venha a ser mais por necessidades econômicas, mas por amor, sabe, de estar ali e falar: Senhor, eu estou aqui porque eu te amo, estou aqui porque eu quero o Senhor. Às vezes eu fico pensando: Senhor, como que seria o irmão fulano prosperando, crescendo, vencendo, sabe? E a gente quer que você avance, a gente quer que as coisas dê certo para você, a gente quer que as coisas fluam na sua vida, mas Cristo hoje está falando: meu filho, minha filha, não adianta, se você não pegar a sua cruz, e você não vir no caminho, e você não entender que o corpo também foi para a cruz, que o corpo foi para o Gólgota, que o corpo tem que ir para o Gólgota, que tem que morrer ali também, não vai acontecer o que você está pedindo, o que nós estamos esperando.
Não adianta, quando Pedro começa a falar de facilidade, o que Cristo faz com ele? Repreende ele, porque cogita das coisas dos homens. Nós queremos facilidades, nós queremos tudo à nossa maneira. Eu não sei se a igreja está me entendendo, mas meus irmãos, você pode ter certeza que essa palavra hoje aqui está pegando muita gente, porque você sabe onde o seu calo está apertando. Meus irmãos, olha, preste atenção no que eu vou falar para você. Quando Deus quer lapidar uma pessoa, Deus não entrega essa pessoa ao diabo. Deus entrega a si mesmo, a você mesmo. Se tem alguém pior que o diabo para destruir a gente mesmo, somos nós mesmos. Quando Deus quer entregar uma pessoa para passar um tempo de lapidação, Deus nos entrega a si mesmo. Agora preste atenção comigo. Como que Deus vai me entregar a si mesmo se eu já morrer? Deus só entrega você a si mesmo se você está vivo. Porque quando você já morreu, como diz aqui a palavra de Deus, como trigo, aí você vai frutificar. E nessa passagem de novo Jesus fala, vou repetir de novo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele, mas se morrer, aí ele diz de novo: quem ama a sua vida, perdê-la, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Não é aceite-me, é siga-me. Seguir Jesus é diferente de aceitar. Porque se você segue, se nós seguimos a Cristo, é em todas as situações, em todos os momentos. E aí ele diz: e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E por último, ele diz: e se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Quem está entendendo, faz assim. Glória a Deus, meus irmãos. Então, que nós venhamos ter essa consciência. Quando Cristo foi para a cruz, para Jerusalém, Ele não foi sozinho, Ele levou a igreja, Ele levou o corpo. E se você faz parte do corpo e não está querendo passar por Jerusalém, eu vou te dar uma má notícia: não tem outro caminho. Só existe um caminho para Jerusalém. Só existe um caminho para o Gólgota, é chamado Via Dolorosa. E quando chega lá com a sua cruzinha, você vai ter que morrer. Nós vamos ter que morrer para si mesmo, para as nossas vontades, para os nossos desejos, e dizer que eu diminua, que Cristo cresça, que o Senhor viva em mim, que o Senhor viva em mim, porque não estou mais preso às minhas vontades, aos meus desejos, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Eu estou preso ao que Cristo tem para mim. E vou te dar mais uma notícia: você escolheu Cristo? Quem escolheu Cristo aqui verdadeiramente? Verdade mesmo? Você escolheu? Você não tem mais escolha, porque a sua escolha por Cristo deixou você sem escolha. Não existe mais escolha. Sabe o que Deus quer fazer hoje aqui, nesse momento? É transformar a vida de muitos irmãos aqui. É você realmente começar a viver o que é o reino de Deus.
é você verdadeiramente viver aquilo que o Senhor tem para você, nessa terra. Sabe, aquele homem, aquela mulher que realmente é um representante de Deus nessa terra. Mas isso depende de você passar pelo caminho e chegar até o Gólgota e ali morrer. Porque se você morrer ali, meus irmãos, se a gente morrer ali, sabe o que vai acontecer? Tudo que Jesus falou aqui, você só vai frutificar. E você vai estar do lado do Senhor, junto com o Senhor. Aonde o Senhor for, você está junto. Aonde o Senhor for, você está junto. Amém, meus irmãos? Feche a sua Bíblia. Se coloque de pé no seu lugar.